A paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero aqui nessa noite compartilhar mais alguns versículos da Palavra de Deus com cada um dos irmãos em suas casas. A leitura que eu vou fazer aqui está em 2 Reis, o capítulo é o de número 18, e eu quero ler os versos de número 5, 6 e 7. Ele diz assim: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se voltou contra o rei da Síria e não o serviu. A palavra que nós temos lido, ela nos fala a respeito desse rei, que é o rei Ezequias. E Ezequias é um homem que ele tinha tudo para dar errado. Ezequias é um homem que ele nasceu de uma família não muito estruturada, porque o seu pai era um rei de Israel e o seu pai era Acás. Acás era idólatra. Acás, ele se colocou contra a religião verdadeira, contra o Senhor nosso Deus. Ele fechou o templo, ele proibiu o culto. Acás sacrificou seus filhos a Moloque, fez sacrifício, ofereceu a vida dos seus filhos a esse Deus abominável que ali existia. Então, Ezequias ele tinha tudo para dar errado. Mas Ezequias, irmãos, ele ainda muito jovem, com 25 anos de idade, ele chega ao trono ali de Judá. E quando ele chega ao trono de Judá, ele chega com a preocupação de promover as mudanças que eram necessárias no seu reino, de promover a transformação, de restaurar a glória do povo de Deus. E quando ele decide fazer isso, ele vai ter, logicamente, muitos obstáculos, muitas dificuldades, porque o povo havia se perdido pelo caminho. Veja, irmãos, que se nós lermos ali o verso 3, o verso 4, nós vemos que o povo de Israel, todo o povo de Israel, tinha seguido os passos de Acás, porque eles estavam também numa adoração que não era a adoração do Senhor. Veja, o verso 3 diz assim: fez o que era reto ao Senhor, conforme tudo quanto fez Davi seu pai. Agora, ele diz o que é que ele fez que foi agradável ao Senhor no verso 4. E tirou os altos, os lugares onde as pessoas estavam indo para adorar. Ele quebrou as estátuas que ali estavam, os ídolos que ali estavam. Ele deitou abaixo os bosques. Quando nós falamos dessas coisas, nós falamos de uma tentativa humana de suplantar o verdadeiro culto ao Senhor. É onde as pessoas começam a implantar fórmulas mágicas, lugares preciosos. Então, nós vemos, por exemplo, pessoas que querem subir a montanha de madrugada para orar. Nós vemos pessoas que acham que a única posição correta de orar é de joelhos. Nós encontramos outras pessoas que dizem: olha, a gente não pode orar de costas para o púlpito. E por aí vão. São tentativas humanas de se atingir alguma coisa. Quando a gente pensa nas Escrituras, nós vemos aquela mulher no poço, aquela samaritana que estava no poço, junto ao poço, fora retirar água, encontrou-se com Jesus. E logo que ela recebe aquela mensagem que toca o seu coração, ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram nestes montes aqui, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém e que é no templo que se deve adorar. Em outras palavras, ela está dizendo: Senhor, qual é o lugar correto de se adorar? Como é que se adora? E Jesus diz: mulher, chega o tempo em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo: não é o lugar, minha filha, não é a fórmula que você vai usar, mas é a sinceridade do teu coração, o amor que você tem para com Deus, é a consciência de que Deus está sobre você. Então veja que quando ele se depara com Israel, ele encontra Israel nessa condição. Alguns diziam: olha, nós temos que adorar nos altos. Outros diziam: olha, nós temos que ir para os bosques adorar. Outros diziam: nós precisamos deste ídolo, precisamos daquele, de tal maneira que havia até mesmo aqueles que adoravam Neustã, que era aquela serpente de metal que fora feita por Moisés.
Então eles estavam perdidos em sua adoração, seguindo por caminhos errados, caminhos tortos. Assim como nos nossos dias, muita gente que faz uma ideia completamente diferente do batismo, acha que batismo tem poder para perdoar pecado. Tem gente que acha que participar da ceia é um requisito essencial, fundamental para ter força para passar um mês servindo ao Senhor, temendo ao Senhor. Para ter forças, ele acha que é uma forma de ser revestido de poder para poder continuar mais um mês. E todas estas coisas são apenas sombra, porque o batismo é uma confissão de pecado. Porque a ceia do Senhor é um memorial. Tem pessoas que andam atrás de pastores, atrás de profetas, atrás de tantas coisas, como se essas coisas tivessem poder sobre a sua vida. Mas quando nós lemos aqui o versículo 5, nós vemos que Ezequias, ele confiou no Senhor. Ezequias tinha um exército, Ezequias tinha ali conselheiros, Ezequias tinha pessoas que estavam à sua volta, porém Ezequias dedicou o seu coração ao Senhor. No Senhor ele confiou. Ele sabia que a estratégia humana é falha, ele sabia que alianças humanas são espúrias. A sua confiança estava no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, irmãos, isso exige atitude. Isso exige de nós tomada de decisão. Se os irmãos olharem lá em 2 Crônicas, o capítulo 29, verso 3 até o 6, os irmãos vão encontrar esse mesmo Ezequias tomando as decisões que eram necessárias, porque ele restaurou o culto ao Senhor. Ele tentou desfazer o mal que estava plantado no meio do povo de Deus. Ele busca ali os levitas, ele busca os sacerdotes que tinham sido perseguidos pelo seu pai. Ele traz de volta ao templo, ele restaura as portas, ele abre a porta do templo, como quem dizendo: voltai para o Senhor Israel, volta-te para o Senhor. É como o Espírito Santo fala em nosso coração todos os dias: volta-te para o Senhor, volta-te para o teu Deus, te aproxima do teu Deus, confia no teu Deus, porque Ele tem cuidado de ti. E Ezequias aqui, ele toma essa decisão de restaurar Israel, de trazer Israel de volta para o seu Deus. E quando ele chama os sacerdotes levitas, ele diz: santificai-vos. Porque não há como, irmãos, nós oferecermos aos outros aquilo que nós não temos. Não tem como se aproximar do Senhor sem a santificação, porque as Escrituras registram que sem a santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia nos mostra que se nós não santificarmos primeiro a nossa vida, nós não temos como ajudar a ninguém. Então ele diz: santificai-vos. Depois que vocês estiverem santificados, então santificai a casa do Senhor. É como Jesus dizendo aos fariseus, quando ele diz: retira, hipócrita, primeiro do teu olho a tua trave, então vá tomar cuidado com o cisco que está no olho do teu irmão. Então, primeiramente, somos nós. O Evangelho não é sobre o que fizeram. O Evangelho não é sobre o que os outros fazem. O Evangelho é sobre o que você faz. O Evangelho não é sobre a forma como os outros vivem, mas é a forma como você vive diante do Senhor, em sinceridade, com dedicação. Ezequias sabia disso, ele dedicou-se ao Senhor. Ele restaurou o culto, ele trouxe de volta a adoração. E nesses dias, irmãos, nós compreendemos que o Senhor nos chama de volta. O Senhor nos chama a restaurar verdadeiramente o culto, porque o culto começa dentro de nós. O culto não é aquela coisa vazia que acontece no templo, quando nós vamos lá e nós cantamos por obrigação, participamos de conjunto, ou pregamos por obrigação, ou repetimos sempre a mesma fala, falamos a mesma coisa, temos os mesmos gestos mecânicos. Não é isso. Isso não é culto ao Senhor. Isso não é adoração ao Senhor. Então Deus nos chama de novo, e Ele diz: santificai-vos, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. O Senhor está disposto a nos receber. Aonde nós deixamos o Senhor, ali mesmo Ele estará. Aonde você deixou a presença de Deus, lá está a presença de Deus. Deus é como aquele pai do filho pródigo, que o filho pródigo diz: dá-me o que é de meu direito, e ele disse: toma, vai meu filho. Siga o teu próprio caminho, faça as tuas escolhas.
E quando aquele moço cai em si, percebe os erros que ele tinha cometido, ele chega diante do pai e diz: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus jornaleiros ou como um dos trabalhadores, mas recebe-me de volta. E o pai o abraça gostoso. Assim é o nosso Deus. Israel estava todo desviado, mas Ezequias vai lá e diz: voltai para o Senhor, ele abre as portas. Como Jesus, que ao entrar no Santo dos Santos, ele faz com que o véu do templo se rasgue de cima a baixo, para que tenhamos acesso ao Senhor, para que possamos entrar no santuário, na presença do nosso Deus. E Ezequias diz: então agora vem. E aí, quando nós temos uma atitude para com Deus, Deus tem uma atitude para conosco. Às vezes nós imaginamos que Deus vai ter atitude para conosco sem nós termos uma atitude para Ele. Não é assim, meus irmãos. Nós agimos e Deus reage à nossa ação. E quando Ezequias ele reage de encontro ao Senhor, o Senhor reage de encontro a Ezequias. E a Bíblia diz que assim foi o Senhor com ele. É a resposta de Deus no verso 7. O Senhor foi com ele. Ora, ele teve a iniciativa de ir ao encontro do Senhor. E o Senhor vai de encontro a ele e o abraça. E aí, como consequência disso, ele se revolta contra o rei da Síria. O rei da Síria oprimia Israel, tomava toda a sua riqueza, deixava o povo massacrado. O rei da Síria aqui, irmãos, ele representa Satanás, que é aquele que detém o poder do mundo. É aquele que detém as coisas deste mundo, que oprime o crente, que oprime você. Mas ele não terá mais poder sobre você a partir do momento que o Senhor estiver com você. Ele não vai ter poder mais para tocar em sua vida. Eu fico sempre admirado com Jó, porque eu vejo nos primeiros versículos do primeiro capítulo, quando Deus dá testemunho de Jó e diz: reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Quando, porém, Satanás vem à presença do Senhor, então nós temos Satanás dando testemunho de Deus. E diz, quando Deus diz: e viste o meu servo Jó, e ele repete de novo: reto, íntegro, temente a Deus, tem se desviado do mal. E Satanás diz: mas também tu o cercaste, de modo que não só ele, mas tudo quanto ele tem está seguro. Então perceba que Deus reage à nossa atitude. Quando você tem uma atitude positiva para com Deus, Deus tem uma atitude positiva para com você. E quando ele se levanta contra aquele rei poderoso que representa Satanás, ele o vence, porque ele resistiu ao mal. Por isso as escrituras dizem: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos, nós enfrentamos, não pela nossa força, mas pela força que vem do Senhor, pela confiança que nós temos em Deus. E quando isso acontece, o Senhor é conosco, e nós somos libertos. Se os irmãos olharem ainda o verso 8, verão que ele ainda venceu os filisteus, que são aqueles inimigos periféricos. Porque a nossa luta, irmãos, às vezes é contra Satanás, é contra o seu reino, é contra aquilo que está estabelecido, mas à nossa volta também há uma nuvem que nos oprime, que nos persegue, que nos massacra, mas estas nuvens, essas potestades são lançadas por terra, porque o Senhor dá vitória ao seu povo, assim como deu a Ezequias. Então Ezequias confiou no Senhor, e como ele confiou, ele se dedicou, e como ele se dedicou, então ele observou a palavra do Senhor, por meio da palavra ele foi santificado. Uma vez santificado, Deus permaneceu com ele. Amém, irmãos? Que nós possamos também permanecer na palavra, que nós possamos também confiar no Senhor, que nós possamos também estar guardados debaixo do sangue de Jesus a cada dia, para que sejamos uma bênção nesta terra. Eu, você, a tua família, os teus filhos, todos debaixo da bênção de Deus. Eu oro contigo nesse momento. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo eu oro para que o Senhor abençoe esta pessoa, para que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor dê vitória, para que o Senhor derrube as barreiras que o inimigo tem colocado. Meu Deus, que ele possa encontrar estas coisas que estão atrapalhando a sua vida diante do Senhor, meu Deus, e que eles sejam então capazes de fazer as escolhas certas, de não se dobrar diante do inimigo, mas confiar no Senhor, sempre no Senhor, a cada momento. Assim eu oro, no nome de Jesus o Cristo, teu Filho. Amém, Jesus. Glória a Deus.